Atos capítulo de número 8, versículo de número 26. Atos 8, 26. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te junto a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Felipe, disse: rogo-te que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Amém. Isso aqui aconteceu, querido, em um tempo de luta e de grande tribulação na igreja primitiva. Nesse momento, se você for ler o livro que antecede, o livro de capítulo de número 7, você vai ver Estevão sendo apedrejado. Você vai ver um homem santo, que a palavra de Deus diz que era santo, reto, sabia a palavra, temia, era um homem que obedecia a palavra do Senhor. Ser apedrejado por causa da sua fé. As lutas se levantaram. A perseguição à igreja começou. Saulo, que era o líder dos soldados, ele vem com um mandato para prender e matar a quem resistir à prisão. Todos aqueles que proferiam a fé em Jesus Cristo. E nesse momento, não sendo apóstolos, a maioria sumiu de Jerusalém. Correram, saíram fugidos. Mas os apóstolos permaneceram. E Filipe, por ordenança do Espírito Santo, ali como nós vemos, pelo anjo de Deus, saiu para encontrar um homem que estava numa estrada no meio do deserto. Eu quero que você se detenha nessas
nesses pequenos pontos e pontos tão importantes dessa pregação, porque isso vai falar com cada um de nós. Primeiro, o Senhor nunca vai nos deixar sem uma palavra. O Senhor nunca vai nos deixar sem que alguém chegue até nós para falar a palavra dele. O Senhor nunca, jamais nos deixará sem ouvir a sua palavra. O testemunho de Jesus Cristo. Você pode ter ouvido aqui na igreja, você pode ter ouvido da sua vizinha, você pode ter ouvido do seu amigo lá do trabalho, você pode ter ouvido até mesmo dentro da sua casa, da sua família. Você pode até ter passado um tempo perto de pessoas que falaram de Jesus. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer que nós ouçamos a palavra dEle. Viemos a ouvir a palavra dEle. Porque a palavra de Deus vai salvar as nossas vidas. A palavra de Deus, se nós ouvirmos como o eunuco ouviu e clamou para Filipe. Filipe, como é que eu vou entender se ninguém fala para mim? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar, Filipe? Ele disse, me ajuda. Quantas vezes eu e você estamos desesperados, querido, para saber a direção da nossa vida, para saber para que lado a gente vai andar, para saber que decisão a gente vai dar, quem a gente é de verdade. Você ouviu da boca de uma mulher de Deus que ela declarou, eu precisava que alguém olhasse para mim. Eu precisava que alguém curasse a minha vida. Eu precisava que alguém me desse uma chance para sair dos problemas que eu estava vivendo. O eunuco naquele momento estava vazio de Deus. E é o que muita gente hoje vive, o vazio de Deus. Não tem esperança por causa que olha como é que está a situação. Olha como é que estão as doenças. Olha como é que está a minha condição. Olha quem sou eu. Olha a família que eu tenho. É cheio de coisas dentro da mente. Por quê? Porque a mente está cheio de atribulação que o diabo com as suas setas fica jogando, fica atribulando, fica questionando, fica roubando a fé, fica roubando a esperança, a expectativa até mesmo. Enquanto aqueles que têm Jesus Cristo, querido, estão com o coração cheio de esperança. Estão com o coração cheio de fé. Estão com o coração cheio de amor. Estão com o coração cheio de gratidão. Porque a nossa vida, muitas vezes olhando para essa pequena texto, aonde nós estamos lendo, aqui na Bíblia, que nos relata a grandiosa e poderosa amor, o amor de Deus para com o ser humano. Esse homem estava andando numa estrada totalmente ao inverso de Jerusalém, ele já tinha vindo adorar. Ele veio de uma cidade longe, lá dos etíopes, lá da Etiópia, que era longe de Jerusalém, mas ele veio para adorar o Senhor, mas o Senhor que ele estava adorando era o Senhor da lei, onde estava ainda, os olhos estavam fechados para o entendimento, o Espírito ainda não tinha tomado a vida dele, e ele lia, ele estava até contente porque tinha feito aquilo que pedia a lei, ele tinha vindo adorar, ele tinha vindo sacrificar, ele vinha vir agradecer a Deus, mas ele estava voltando vazio. Quantas vezes eu e você, querido, por causa de não buscarmos o Espírito Santo para revelar a vontade de Deus, a gente entra e sai vazio. A gente vem para a igreja e sai da igreja como se fosse um tempo que a gente ficou ali. Ah, eu dei 1 hora para Deus. Eu dei 1h30 para Deus, então agora eu estou agradecido. Deus está bem comigo agora. Eu estou de bem com Deus porque eu fui lá na igreja, eu ouvi a palavra, eu ofertei até mesmo, eu fiz aquilo que a palavra de Deus estava falando, mas o entendimento onde estava. Por isso que eu digo que o mais importante não é vir à igreja, é saber o que você está fazendo aqui. E além disso, é você saber quem você é na igreja. E maior do que isso é saber que você, além de ser um membro da igreja,
Você faz parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Nós estamos ligados com Ele. Nós estamos dia após dia tendo experiências com Ele. Dia após dia sendo a boca de Deus nessa terra. A gente está aqui porque Ele tem suprido as nossas vidas para que nós viemos andar para lá e para cá. Suprido com o ar que nós respiramos, com a saúde que nós temos, com o ânimo que nós estamos tendo para vir e buscar a Ele. A fé que está trabalhando dentro do nosso coração, querido. Então eu acho tão importante esse relato da palavra aqui, que mostra passo a passo o que Felipe, induzindo pelo Senhor, fez a esse etíope que estava indo vazio para casa. Só que é tão maravilhoso, porque no momento em que Felipe começa a falar, ele diz assim, começando nesta palavra de Isaías, ele trouxe Jesus, a pessoa mais importante para nós. Aquilo que é mais importante para cada um de nós aqui, para nós levarmos para a nossa vida, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, querido. O seu testemunho, a sua palavra, as suas atitudes, aquilo que Ele fez e faz nas nossas vidas diariamente. Ele deixou descrito, eu estarei convosco até o fim dos dias. Por quê? Porque Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo está lado a lado conosco, traduzindo para nós o que esta palavra tem que fazer efeito dentro de nós. Porque senão, querido, nós estamos meramente ligados com uma religião nessa terra. Eu tenho dito isso. A religião, a palavra, a raiz dela é religar com Deus. É trazer de volta ao lugar certo. Mas quando eu não faço pelo Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para mim ter entendimento, para mim ter vida, eu preciso ter o Espírito Santo. Por isso que é importante eu e você estarmos buscando o Espírito Santo a cada dia e obedecer a Ele. Trabalhar a nossa vida, deixar com que a nossa mente trabalhe na vontade do Senhor e não simplesmente na nossa vontade. Tem muita mente, muitas pessoas que estão dentro da igreja, conhecem a Cristo, mas eles estão no piloto automático. Como é que é o piloto automático? Piloto automático, você já viu o avião? Quando ele levanta o voo, ali está a capacidade, o aprendizado, o estudo do piloto. Ele levanta aquela máquina que muitas vezes você, de longe, você diz, mas é tão pequeno isso aí, né? Aí quando você chega no aeroporto, que você fica lado a lado com ela, você bate a foto, não cabe nem dentro do celular. Você tem que pegar uns espaços a mais para caber tudo aquilo. E quando levanta aquilo, ele aperta num botãozinho e esquece. Aquela máquina trabalha no automático. Ela sabe que ela tem que sair de um ponto e chegar no outro. Se você der o trajeto para aquele computador, ele vai e volta. Ele vai até o lugar, desliga, aí você religa ele, ele vem de volta. Tem muita gente que está assim na igreja. Você sabia? Na vida cristã, vem para a igreja, volta para casa. Vem para a igreja, volta para casa. Nada muda. É sempre a mesma pessoa. Ela não se quebranta. Ela não se humilha. Ela não vence as doenças, ela não vence as limitações, ela não vence aquela pessoa do eu que ela é. Não, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. E parece cavalo brabo, e parece aqueles touro de campo que se tu tentar falar com ele, ele bate com o chifre em ti. Porque é assim, eu vou ficar assim. Aí você pensa, aonde vai dar isso? Aonde vai dar essas coisas? Porque no automático você não vê a graça de Deus. No automático você não experimenta a cada culto a maravilhosa graça de Deus.
Em cada culto tem algo que eu vou aprender, tem algo que você vai aprender, querido. Não falando da minha pessoa para explicar para você, mas falando da graça e da presença de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus que nós estamos falando aqui, ela sempre tem algo novo para nós. Sempre tem algo para tocar o nosso coração. Mas a gente precisa querer, como esse eunuco estava querendo. Ele estava lá no meio do deserto. Deus podia estar habitando em Jerusalém, os apóstolos estavam ali, gente. É isso que eu quero mostrar para você, que Jerusalém estava na perseguição, Deus poderia trabalhar ali para salvar o povo, mas o que ele fez? Ele mandou Filipe, um dos apóstolos, ir lá no meio do nada, para salvar uma alma. É tão importante a tua vida, querido. Você é tão importante para Deus que você não imagina o valor que você tem. Para você estar resistindo à presença de Deus e chamado de Deus. Muitas das vezes eu e você estamos aqui e perdemos o nosso tempo, muitas vezes questionando a palavra, questionando o tempo, questionando a situação que nós estamos vivendo, questionando quem ou como ou qual pessoa fez alguma coisa conosco. E o Senhor, a única coisa que quer fazer é salvar você. A única coisa que o Senhor Jesus quer fazer é trabalhar dentro do teu coração e te trazer para uma vida de graça, de amor, de unção, de presença de Deus, uma vida sólida. Como ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Enquanto João 10,10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando eu não aceito essa mudança, querido, eu estou disposto a ficar nas mãos de Satanás. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Está declarado a obra de Cristo. Ele veio e disse, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Você não pode dizer, ninguém nunca me avisou. Ninguém nunca me ensinou isso, pastor. Eu achei até que o diabo era um cara legal, porque ele me dava tudo aquilo que eu preciso, para mim viver a minha vida loucamente. E ele vai dar. Ele tem suprido muita gente no mundo. Ele tem dado muitas coisas no mundo para as pessoas ficarem no mundo, ficarem vivendo a vida por si só. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou vivendo, eu vou viver a minha vida loucamente, eu vou viver a minha vida ao extremo. Muita gente diz, eu primeiro preciso viver a minha vida, para depois me entregar a Cristo. E a Bíblia está dizendo, aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvar-se-á. É por isso que Jesus quer andar próximo da gente. Por isso que Jesus quer te chamar aqui. Por isso que você está ouvindo a palavra de Deus. Por isso que essa pessoa falou para ti de Jesus. Por isso que você tem ouvido testemunhos de Cristo. Do que Deus tem feito na vida de pessoas. Porque aqui está algo tão importante, querido, para as nossas vidas. E eu quero que você se detenha em alguns pontos dessa palavra. Versículo de número 26. Olha só. 8:26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha só, olha a importância de alguém ouvir o chamado de Deus para salvar uma vida que estava lá no meio do nada. Muitas vezes Deus está falando comigo e com você, e você está, não é comigo. Eu acho que é com o meu vizinho. Eu acho que é com essa pessoa que veio hoje na igreja. Eu acho que é essa que está sentada do meu lado. Não, acho que Deus não está falando comigo. Muitas vezes você é o etíope. Você está lá no deserto. E essa pessoa que está do seu lado precisava ouvir a palavra de Deus e chamado para te ajudar. Muitas vezes vem famílias, um ouve e os outros não. E aí aquele que ouve, ele está amando ao Senhor.
Ele está sendo convencido pelo Senhor, ele está animado com Deus, ele está vivendo uma vida totalmente mudada, só que ele fica degladiando dentro da sua casa, porque tem gente que está lá que não tem a mesma visão, e ela sofre, e ela padece. Só que tem uma coisa que a palavra de Deus diz: se nós ouvirmos a voz do Senhor. A Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você faz esta palavra se cumprir na sua família se você obedecer. Você ouviu aqui, a Carmen estava dizendo, eu enfrentei algumas coisas com o marido dela, mas nunca ficamos sem amizade. E hoje ele está aí. Porque Cristo estava sempre no nosso meio. Cristo nunca me mandou eu xingar, eu ofender, porque não é assim. Cristo, ele trabalha pelo convencimento do Espírito Santo. E hoje ele está ali pelas suas próprias pernas, buscando ao seu Deus. A mudança acontece quando nós ouvimos. Se alguém dentro de casa ouvir e cumprir, o restante vai servir a Deus. Porque eu e a minha casa serviremos a Deus. Mas, por favor, não é para você servir a Deus de uma forma brincalhona, superficial. A Bíblia está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Eu nunca vi alguém que nunca ouviu de Deus crer em alguma coisa. Esse etíope, ele começou a ouvir a palavra e ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar. Toda pessoa que tem Cristo, ele vai mudar a sua situação, a sua opinião, a sua forma de pensar, o seu jeito de falar, as suas escolhas, porque Cristo vai ser o alvo dele. Por isso que eu não entendo. A pessoa que está bebendo vem buscar a Cristo e ela diz assim: eu bebo socialmente. Antes eu bebia para cair, agora eu só bebo socialmente, mas eu sirvo a Cristo. A pessoa que usa droga, continuar usando droga porque há um momento Cristo vai me salvar, mas eu já tenho Cristo na minha vida. Que história é essa? Quando você recebe Cristo na sua vida, tudo muda. Tudo se transforma. Aquilo que era velho se faz novo. Aquilo que era sujo se faz limpo. Aquilo que era impuro se torna santo. Porque a presença de Jesus faz isso. E todos os dias é assim. Há uma natureza dentro de nós, que ela só é dominada pelo Espírito Santo. Quando nós temos Ele, o Espírito Santo coloca ela no cantinho dela, que é a velha natureza. Se o Espírito Santo não estiver contigo todos os dias, você se torna um monstro. Você se torna uma pessoa que não tem limites. As pessoas dizem assim: mas isso é um Deus ruim, colocar limites. Mas você vive numa sociedade que, se você passar acima da velocidade, você recebe multa. Você vive numa sociedade que, se você fizer algo errado, você tem uma multa. Para que os limites foram feitos, queridos? Os limites foram feitos para nós chegarmos até um ponto da nossa vida e não passarmos dali. Se fosse para passar, Deus não tinha colocado limites. Se não fosse para servir a palavra, Deus não disse: leiam, meditam, obedeçam esta palavra, porque ela os prosperará, enquanto os teus olhos estiverem sobre elas. A Bíblia em Apocalipse é maravilhoso, porque Jesus disse para João, e disse assim: ó, não cele o livro de Apocalipse, porque aqui está o milagre. Todo aquele que ouvir essa palavra e atender, verás que se cumprirá todas as coisas.
É importante você meditar na palavra de Deus, querido, porque ela vai fazer com que você valorize a sua vida. Para que ela te instigue a você sair, muitas vezes, de dentro da sua casa para falar de Jesus. Porque tem pessoas que estão precisando ouvir o amor de Deus. Nós aqui estamos cheios do amor de Deus. Só que tem pessoas que estão precisando. E muitas vezes nós que estamos cheios, não falamos. Não abrimos a nossa boca. Porque a gente tem medo, tem vergonha. O que vão falar de mim, pastor? Meu Deus, vão dizer que eu sou crente, mas você é o quê então? Vou dizer que agora você só fala da Bíblia. Mas tem assunto mais gostoso do que falar da palavra de Deus? Falar do grego, falar do íntimo, falar da carne. Gente, tem tanta coisa que você pode falar. Você pode estudar, você tem que desenvolver, tem que fazer faculdade, tem que ter uma mente que trabalhe. Mas, querido, se for para falar palavras que não tem crescimento, é melhor não falar, porque isso vai esvaziar a sua vida. Isso não cresce nada, gente. Isso não cresce em você. Isso não traz nenhum crescimento dentro do teu espírito. Mas eu estou com os meus amigos, pastor. Mas eu estou com a minha família, pastor. Pastor, o senhor é muito careta. Amém. Sou careta, pastor. Precisa ser careta no tempo que nós estamos vivendo, gente. Ou como eu digo para você, casar virou modinha, né? Agora se fica. Como é que é os crush, né? Crush, é isso? Para mim não errar o inglês, porque eu falo fluentemente o crush, né? Os ficantes. Imagina, pastor, mas a gente tem que aproveitar a vida. Por que tem tanto índice de AIDS aí? Porque eles estão experimentando a vida. Experimenta um, experimenta outro, experimenta uma, experimenta outra, até que um momento experimenta uma que está estragada. E aí? Não, pastor, eu tenho tempo. A hora que eu quiser eu paro de usar droga. Eu vi muitos que andavam comigo dizer isso. Nós estávamos passando na rua, acho que sexta ou sábado. Estávamos indo para o centro, creio que sábado, e nós passamos por 3, lá no bairro, 3 usuários de droga. Você vê nitidamente eles. Você vê nitidamente o sofrimento da pessoa. Você vê nitidamente a necessidade, o socorro que ela precisa. Mas se você for falar com eles, o que eles vão te dizer? Eu estou bem, preciso de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Eu paro a hora que eu quiser. Estou andando na rua catando lixo para comer. Mas eu paro a hora que eu quiser. Enquanto a pessoa não der em conta, como eu vejo esse eunuco fazendo a coisa mais importante aqui, dizendo, se ninguém me explicar, como é que eu vou saber? Querer mudar é querer saber o que está errado naquilo que eu tenho feito. O que está errado naquilo que eu tenho buscado? Qual é a forma que eu tenho buscado a Deus? Todas as religiões levam a Deus. Aonde você vê isso na Bíblia? A Bíblia diz, 14,6, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim, Jesus Cristo. Pastor Marcos te leva para o céu ou não leva? Pastor fulano de tal não leva. Pode fazer milagres aqui, mas não leva. Quem leva para o céu é Jesus Cristo. Não se engane. Eu não quero bater em religião nenhuma, em gente, em pessoas. Eu estou falando aqui, a palavra de Deus diz, porque a palavra ecoa ano e década e milênio, dizendo a única salvação é Jesus Cristo. Não adianta você procurar em outro lugar. Não permita que a sua mente e o seu coração sejam confundidos. Peça ajuda para entender. Clame ao Espírito Santo. Filipe aqui é a imagem do Espírito Santo para a igreja hoje. Peça para Ele vai te ajudar, Ele vai te explicar, Ele vai te convencer aquilo que você precisa tomar de posição na sua vida para sair do pecado, para sair dessa vida que você acha que está certo.
E muitas vezes nós estamos levando ela religiosamente. Quinta, domingo. Quinta, domingo. Quinta, domingo. E a gente se convence que está fazendo certo e a gente não precisa melhorar. Aí chega em casa e discute com a esposa. Chega em casa e discute com o marido. Deve. Dá calote. Mente. Esconde. E a pessoa está naquela vida e ele continua fazendo. Mente para pai, mente para mãe. Adultera. Está no seu ambiente de trabalho, do seu dia a dia, mas ninguém suporta. Mas ela disse, e ele disse que é de Cristo. Quando nós vamos mudar? Quando nós buscarmos o Espírito Santo e pedimos a Ele para que Ele nos mude. Pedimos a Ele para que Ele faça algo por nós. Porque é só assim que nós mudamos. É só assim que nós vamos alcançar a mudança. Amém? Então peça para a pessoa que está do seu lado. Diga: hoje é o momento de você clamar ao Espírito Santo para que toda a confusão saia da sua vida. Amém? Versículo de número 30, está uma atitude que Cristo, Ele quer de nós. 29 e 30. Ele diz assim, 8, 29 e 30. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? Qual foi a atitude depois que o Espírito falou com Filipe? Ele correu. Ele tomou a posição logo. Ele disse: eu quero, eu vou. O que Isaías, depois de ser tocado por Deus, o que lá em Isaías 6, o que ele disse? Envia-me a mim, Senhor. Pode enviar a mim. Eu quero pregar. Eu quero falar as boas novas. Eu quero falar do que o Senhor tem feito. Só que hoje nós estamos vivendo um momento dentro da igreja, querido, um momento na nação, que as pessoas querem que as pessoas venham, mas não falam, não pregam, não dão testemunho, não avivam a fé de ninguém. E o Senhor disse: eu preciso de alguém. A pessoa olha para o lado e diz assim: manda o José. Não, mas ele falou contigo. Não, mas o José é bonito. O José é mais inteligente. O José é mais isso. Aí vai tirando o corpo fora. Porque Deus não está falando comigo. Imagina que Deus vai me usar para quê? Logo eu? Não. Se Deus está falando, se levanta e vem ao encontro dele. Se o Espírito Santo está falando, se levanta e vem se entregar para ele. Muitas vezes nós estamos atentos a tantas coisas, nós deixamos a nossa atenção grudada em tanta coisa, mas a gente não se liga em Deus, porque Deus está falando a todo momento. A toda hora Deus fala conosco. Seja numa conversa que você tem com alguém, seja num problema que você está passando. E Deus está falando: se levante e vai pregar. Se levante e vai fazer. Se levante e opere milagres. Se levante e vai até essa situação. Vai e alcança esse propósito. Vai e vença. Mas muitas vezes nós ficamos naquela: será que é comigo? Nós somos que nem Gideão, né? Gideão lá em Juízes diz assim que o anjo falou com ele e diz assim: tá, mas logo eu? Eu que sou o menor da minha família. A minha família é a menor de todos dos parentes. É o que menos tem condição. Meu Deus, fala com o mais rico, ele pode mais do que eu. Fala com aquele que tem mais poder, aquele que é mais robusto, aquele que tem mais força, aquele que tem mais estudo. Muitas vezes Deus não quer pegar esses, porque esses vão pensar que é eles que estão fazendo. Você tem que tomar cuidado. Nós, na nossa vida, nós temos que tomar cuidado com tudo o que a gente está recebendo da graça de Deus. Porque muitas vezes a gente se envolve naquilo e acha que é nós que estamos fazendo. É nós que estamos progredindo.
É nós que estamos construindo. É nós que estamos operando. Se não fosse eu, Deus estaria frito. Tem gente que é assim. Se Deus não tivesse... Olha, se eu não tivesse com Deus, eu não conseguia sustentar essa igreja. Se não fosse eu fazendo as coisas, mais essa igreja tinha fechado. Se não fosse o meu dízimo, se não fosse a minha oferta, se não fosse o meu dom, essa igreja já tinha ido para o beleléu. E uma coisa eu tenho ouvido de Deus, querido. Você depende de mim. Essa igreja depende de mim. Tudo o que está acontecendo aqui é por causa de Deus. Amém? Eu quero só te dar as mudanças. Os resultados. Primeiro, quando você ser convencido por Deus, você vai ter entendimento e esclarecimento. Segundo, ao você receber a explicação da palavra, Jesus se revela para você. Terceiro, assumir a sua necessidade e entregá-las totalmente a Deus. Quarto, confesse que Jesus Cristo é Filho de Deus. Reconheça isso. Quinto, o eunuco seguiu o seu caminho, mas não da maneira que ele estava. Ele seguiu jubiloso, cheio, alegre. Muitas vezes as pessoas acham que vêm para Cristo e eles vão sair ricos. Não. Você vem para Cristo para saber o que você vai fazer daqui para frente. Você vai sair cheio de vida, cheio de esperança, cheio de expectativa, de amor. Você não vai ser mais aquela sequidão dentro de você. A nossa vida muda quando nós buscamos a Deus de todo o coração e declaramos que Ele é Filho de Deus. Prosseguimos alegres e buscamos firme a fé em Jesus. Isso é a mudança. Quando o Espírito Santo convence a cada um de nós. Pastor, eu não estou assim. Então nós vamos buscar o Espírito Santo para você. Você vai começar a clamar pelo Espírito Santo para que Ele te abençoe. Esclareça as coisas dentro do teu coração. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter luz na mente, para não ter trevas, e fogo no nosso coração. O fogo que é o fogo abrasador, que santifica, o Espírito Santo. Que traz aquele vigor, aquele ânimo. E não nos deixa cair, nem nos deixa desanimar. Você e eu, nós nascemos para ter as vitórias de Deus na nossa vida. E isso não está fora de nós termos trabalhos para ter isso, esforço para ter isso, dedicação para ter isso. Então eu quero que você ministre da pessoa do seu lado antes de nós orarmos. Diga para ela, vai começar hoje. Se você não desistir, você pode alcançar a vitória. Amém? Diga para ela assim, fique firme. Deus é contigo. Se levante de pé. Levante-se de pé, nós